Todas as religiões levam a Deus? As nossas boas ações redimem as nossas más obras? Será que de fato Deus está em todas as religiões? Veremos o que a Bíblia diz sobre isso. Fala galera, paz, Alisson Alencar em nome de Cristo. E esse canal é para pessoas como você que querem aprender mais da palavra de Deus e se tornar a versão que ele sonhou, cumprindo o chamado de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos falar do único caminho possível para você chegar até Deus. A gente sabe que a palavra religião vem de religare, que quer dizer religar, ou seja, se refere a um conjunto de dogmas, de regras, de doutrinas, etc., ou de rituais, que um grupo de pessoas faz para tentar se religar a alguma divindade, seja ela qual for. Então toda religião busca se religar a algo, a sua própria divindade, a partir dos seus ritos. Tá? Eu costumo dizer que o cristianismo é a única religião que não é uma religião, porque a Bíblia diz que foi Deus quem enviou Jesus para reconciliar o mundo consigo. Então a salvação não vem do que eu posso fazer para me reconectar à divindade. A salvação veio do próprio Deus enviando Jesus, porque Ele se importa tanto comigo e me ama, que Ele preferiu morrer do que viver sem mim. Então Ele optou por entregar a sua vida. Ele diz, ninguém toma a minha vida, sou eu que dou, sou eu que a tomo de volta. Então Jesus tem poder para isso. Eu quero ler esse texto junto com você. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Diz o seguinte: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Inclusive, esse é o texto base do nosso ministério em nome de Cristo, 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, quem gerou a reconciliação não foram os nossos ritos, não foram as nossas boas obras, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente conseguiu se tornar bom o suficiente para agradar a Deus. Porque se fosse dessa forma, a gente teria que ser perfeito. Para entrar no céu é a perfeição. Como nós não somos perfeitos, Deus envia aquele que é perfeito para pagar um sacrifício, o preço de um sacrifício perfeito no meu e no seu lugar. Todo o mérito da salvação é do Salvador. Por isso o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma resposta de amor àquele que enviou o seu único filho para morrer no meu lugar e para me salvar. Agora vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre esse assunto. Mas antes, se você está gostando desse vídeo e faz sentido para você continuar recebendo conteúdos como esse daqui, me ajuda curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações e até compartilhando aí com seus amigos. Eu quero concluir com esse versículo que você provavelmente já conhece, que está escrito em João 14,6. E disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não disse que ele é um dos caminhos que levam até Deus. Por isso, respondendo a pergunta, será que todos os caminhos levam a Deus? Não existe mais de um caminho que leva a Deus. Todos os outros caminhos são falsos, são ruas sem saída. Então só existe um caminho que leva a Deus. E quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, não um. Aí alguém poderia dizer, mas essa questão do artigo, etc., é só terminar o versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando alguém te apresentar uma solução para você agradar a Deus, ser aceito por Deus, ser salvo e se chegar até Deus, que não seja Jesus, essa pessoa está mentindo e tentando fazer de Jesus um mentiroso. Mas Jesus, além de ser o caminho, ele também é a verdade. Jesus não mentiu. Jesus é a única forma. As boas obras agradam a Deus? Agradam. Mas não existe nenhuma forma de você barganhar a salvação com o Eterno. Não dá, não existe o caminho. As boas obras não são caminho para você ser salvo. Alisson, então quer dizer que se eu praticar caridade, se eu fizer boas coisas, isso não me salva? Não, isso não te salva. Quem salva é o Salvador. Se as boas obras, pensa comigo, se as boas obras te salvassem, você estaria dizendo que Jesus foi um tolo de ter morrido na cruz? Por que faria sentido para você que Jesus abriu mão de toda a sua glória para poder vir aqui, ser humilhado, sofrer nas mãos de pessoas que ele criou e por essas pessoas ele ser morto? Se não fosse a única forma de me salvar e te salvar. Se essa não fosse a única forma, não faria sentido Jesus ter feito isso. Seria um sacrifício de tolo, mas Jesus não é tolo. Jesus, ele é o amor, ele te ama e ele se tornou o único caminho possível. Porque pela justiça de Deus, nós teríamos que morrer, porque os nossos pecados ofendem a Deus. E a única forma dele cumprir a justiça dele, porque a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente, nós somos culpados.
E a única forma dele cumprir essa justiça dele e ainda assim estar conosco seria ele mesmo pagando o preço dos nossos pecados no nosso lugar. E ele bebeu o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. No final dos tempos vão ter cálices da ira de Deus caindo aí. E a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Então eu preciso crer. O único sacrifício que deveria ser perfeito para que eu e você pudéssemos ser salvos, Jesus cumpriu. Você precisa crer também porque ele disse isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém tem condições alguma de se achegar até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Somos um em nome de Cristo.